foi o lançamento do novo uniforme em São Januário. Um uniforme belíssimo que fez vascaínos se derreterem por ele, como a Tereza Cristina, por exemplo, nas redes sociais, apaixonada por esse novo uniforme. Aliás, um beijo para a Tereza Cristina. Essa camisa, inclusive, rendeu uma fila de gente para comprar, porque ela é bonita demais mesmo. Só que quando você coloca o time no papel, anima, Lédio Carmona, para o Campeonato Brasileiro que começa domingo, com o jogo adiado do Vasco? Você consegue ver perspectivas mais animadoras para o Vasco nesse ano do que a honrosa campanha de 12º lugar do ano passado, Lédio Carmona? Não consigo. Agora, que a gente ainda não viu o Ramon trabalhar, né? O time do Ramon em ação. Mas, a princípio, não. A princípio, não. É um time que vai ter que contar muito com a garotada, né? Com o talento da garotada e com os gols do Cano. O Vasco fez 12 gols no ano, 8 foram do Cano. Mas, enfim, não é um Vasco para brigar em cima. De novo, é um Vasco para tentar ficar ali pelo 10º lugar, 12º, de novo vaga na Sul-Americana e tentar fugir lá de baixo. Não sofrer mais uma vez, como aconteceu em alguns anos atrás, 3 rebaixamentos. Ano passado, com o Luxemburgo, o time conseguiu respirar um pouco mais na tabela. Mas não dá para sonhar alto, não dá para sonhar mal. O máximo é isso, é pensar em Sul-Americana e um campeonato sereno, sem grandes turbulências. Pedrinho, como é que você vê o desafio do Ramon, hein? É grande, André. A perspectiva é que ele possa potencializar o jogo desses atletas aí. O trabalho que o Abel vinha fazendo não era um trabalho produtivo em termos ofensivos, o time era muito carente de criação de jogadas. Mesmo com jogos sem tanta expressão, nessa volta do Carioca, a gente percebeu o Vasco com pelo menos uma essência um pouco mais ofensiva, muito pouco tempo de trabalho do Ramon. E olhando o elenco, como o Led falou, ele não cria uma expectativa enorme. Mas se você tiver uma ideia de jogo concreta e souber aplicar, como a gente acredita que o Ramon saiba, você pode melhorar o jogo desses caras. Eu dou sempre o exemplo do Atlético Paranaense da temporada passada. Quando a gente avalia o Atlético Paranaense no fim da temporada, a gente acha que o Atlético tinha um grande time. Mas se a gente olhar antes, nomes que estavam no Atlético Paranaense, a gente não colocaria o Atlético Paranaense com uma campanha, pelo menos não criaria uma perspectiva como o Atlético Paranaense correspondeu. Você tinha um Nicão, que já tinha passado por diversos clubes e não tinha ido tão bem, um Bruno Guimarães, que vem do Audax. Enfim, você vai montando uma equipe. Tem uma ideia de jogo por trás bem aplicada, a equipe melhorou, o potencial dos atletas também, com isso foi competitivo. O que espera do Vasco é isso, é um time competitivo dentro da ideia de jogo do Ramon. Rizek, fala, Lédio. Só um complemento? Claro. A questão dos portões fechados é ruim para todo mundo, mas eu sou capaz de afirmar que o mais prejudicado é o Vasco. Porque o torcedor faz São Januário, o torcedor garantiu nesses últimos campeonatos para o Vasco, na briga pelo rebaixamento, 70%, 80% dos pontos que o time ganhava. Era a torcida que ganhava. O São Januário é sempre lotado, é sempre apinhado de gente, é um ambiente difícil para o adversário, então o Vasco não ter o torcedor lá dentro, na colina, lá no alçapão, vai fazer muita diferença. Muita diferença. Então, o Ramon vai ter que trabalhar muito também esse lado. O Vasco conseguiu 100 mil renovações de sócios-torcedores nesse período. Manteve 100 mil sócios-torcedores. Ano passado chegou a 180, estava em 100 mil, deve ter aumentado. O torcedor está com o clube, ele está ajudando o clube. Agora, portões estão fechados. E aí é o grande desfalque, não é o Zezinho, o Luizinho, o Cano, o Marinho, o Ledinho. É o torcedor que não vai estar lá. Isso aí vai fazer uma falta danada do clube. Ledinho é sempre um desfalque irreparável. Fala, PVC. Você vê a capacidade de mobilização da torcida do Vasco no episódio da camisa, né? Do vazamento da camisa. Exato. A camisa ficou linda, mas além de tudo tem a questão um pouco da superstição. Já disse que eu não sou supersticioso, que dá azar. Mas, assim, é o mesmo fornecedor de material esportivo do Brasileiro de 97 e da Libertadores de 98. Agora, assim como você fez o levantamento das meias brancas do Palmeiras,
Ontem o Gabigol postou um vídeo que ele marca um golaço no treino, um belo gol no treino, e ele estava com o cabelo tingido de loiro. E ele postou que quando ele está de loiro, esquece. Eu fui ver como é que ele estava no Mundial contra o Liverpool. Não estava tingido. Tá? Eu fiz o levantamento. Inclusive, prometi que você faria no programa de hoje o levantamento. O Gabigol loiro ou o Gabigol sem tinta no cabelo? Esqueci de te passar essa pauta, fica para o próximo.